boa tarde. Boa tarde. Vamos falar hoje, né, um pouco sobre esse tema que está em voga no nosso país, né, que na verdade está visível hoje ainda mais e que sempre esteve em voga. Ele nunca deixou de estar, né? Porque por séculos, né, os negros são condenados à escravidão pelas mais diversas sociedades do mundo. A escravidão é considerada um ato hoje repulsível, condenável, intolerável. Só que os vestígios dela fazem parte da nossa longa história. E exclusão, preconceito, discriminação, enfim, são algumas dessas realidades que a população negra e parda enfrenta até os dias de hoje. Eu vou, com o tempo, deixar do vídeo, né, deixar alguns dados, que números, né, são importantes para nós compreendermos, né, e termos no nosso reflexionar uma posição mais adequada em relação ao fator da população negra no Brasil e o quanto o racismo impacta, né, violentamente no quesito social em si mesmo, né, para esta população. Eu retirei diversos dados de diversos sites e também entrevistas de sites com um historiador. No site www.em.com.br há uma matéria da jornalista Maria Irenilda Pereira, que é a construção histórica do racismo no Brasil, onde ela coloca que o dicionário assim define racismo. Racismo é o preconceito e discriminação direcionados a quem possui uma raça ou etnia diferente. E ela coloca que no Brasil o racismo, a palavra tomou forma, tomou cor, com a chegada dos 5 milhões de africanos traficados pelos portugueses entre os séculos XVI e XIX. 3 séculos de tráfico negreiro. E então sociólogos e historiadores, óbvio, vão recorrer ao passado da nossa história para compreender o momento atual, já que a história nos faz olhar o passado e ao olharmos o passado nós termos a ideia, né, do porquê isso ocorre no presente. Um período muito importante nesse processo de desenvolvimento, segundo o professor de História da África da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMJ, o professor Alexandre Almeida Marcucci, ele fala que foram as 3 décadas que sucederam à abolição da escravidão. E ele vai colocar o porquê disso. As palavras dele são estas. Vou ler. Esse período é possível observar o que ocorreu com a população ex-escrava da área urbana e rural. A falta de ações públicas para integrar esses trabalhadores à sociedade foram determinantes na história de marginalização que se segue, diz o professor, que defende a tese de que o povo negro foi intencionalmente excluído da sociedade, dominada por brancos. E ele diz aqui ainda, em um dos seus argumentos, o incentivo às imigrações europeias, os projetos de, abre aspas, branqueamento, fecha aspas, da população, a promoção do racismo como ideologia e o baixo nível de investimento em educação
para essas pessoas agiram como fatores que continuaram produzindo e reproduzindo a marginalidade das populações negras no Brasil. Ele está falando que, olha só, enquanto se teve o tráfico negreiro por 3 séculos, o incentivo para que europeus, imigrassem, viessem de seus países para o Brasil, fez com que uma ideologia racista provinda, da Europa, haja vista que o antropogeógrafo Friedrich Ratzel, a sua teoria foi uma das responsáveis, conforme eu estudei em um dos períodos da faculdade de História, que eu não me formei, mas fiz, influenciou o pensamento de Hitler. Então nós temos aí já a pressão em cima da população negra, que após a abolição da escravatura teve de começar a subir os morros. Aí nós vamos entrar na história da favelização do Brasil, que é outra história. Porque uma população sem condições econômicas não teria como ter moradia. Como? Sem emprego. Tinham que se virar, como se diz, Há diferenças históricas, da população negra para a população branca. Na reportagem se fala assim: a abolição só trouxe a liberdade jurídica. Socialmente, os ex-escravos e seus descendentes permaneceram inferiorizados, segundo Marcos. Ele diz o seguinte: por mais que tenha havido a conquista da liberdade jurídica e relativa mobilidade social ascendente para alguns africanos e seus descendentes, é inegável que eles, como um todo, sempre ocuparam os lugares mais baixos da hierarquia social brasileira em relação aos portugueses e seus descendentes radicados no Brasil, afirma o historiador. Passados 130 anos da abolição, a população negra continua ocupando a base da pirâmide social no Brasil. O número de negros entre a parcela mais pobre do país é de 76%, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, ou PNAD, de 2014, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A discriminação no mercado de trabalho também é escancarada. Enquanto a média de rendimento mensal do profissional branco é de R$ 2.697, a do trabalhador negro é de R$ 1.526, aponta a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Estes são os dados de 2014. Vamos aqui agora avaliarmos dados antigos em relação à questão de que o historiador fala da conquista de liberdade jurídica e relativa mobilidade social ascendente para alguns africanos e seus descendentes. Nós vemos que isso está muito no papel. Porque a Lei Afonso Arinos, por exemplo, Lei 1390 de 1951, trazia o seguinte: basicamente, multas e penalidades a quem recusar algo por preconceito de raça ou cor, hotel, escola, cargo público, etc. Em quase
40 anos, de 1951 a 1988, até nós termos a nossa Constituição, houve somente, diante da lei Afonso Arinos, 9 casos na Justiça, conforme a fonte Marco Antônio Zito Alvarenga, da Comissão do Negro e de Assuntos Antidiscriminatórios da Ordem dos Advogados do Brasil e São Paulo. É rir para não chorar diante da falta de maior ação para a proteção desta população. A Constituição de 1988 diz que racismo é crime inafiançável e imprescritível. No artigo 5º, no inciso 42 da lei, diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. No entanto, o que é que nós vemos acontecer? Processos se multiplicam, o número aumenta muito, sempre há a tentativa de transformar racismo em injúria racial, o que é afiançável e prescritível. Segundo dado do Laboratório de Análises Econômicas, Sociais e Estatísticas das Relações Raciais, LAESER, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, entre os anos 2007 a 2008, houve 148 ações de racismo. 70% destas ações não condenaram o réu por racismo. E ainda hoje assim está. 70% das ações não condenam o réu por racismo. Em relação à população negra no país, nós vamos perceber que, por exemplo, no sentido de renda, de distribuição de renda, a ocupação de cargos gerenciais, segundo estatísticas do IBGE de 2019, 13 de novembro de 2019. Ocupação de cargos gerenciais, os negros são minoria na ocupação desses cargos, são 29,9%. Pela divisão de trabalhadores por níveis de rendimento, apenas 11,9% dos maiores salários gerenciais são pagos a trabalhadores negros e pardos, enquanto essa população ocupa 45,3% dos postos com menor remuneração. Negros representam 75,2% da população com os menores ganhos e apenas 27,7% dos 10% da população que tem os maiores rendimentos registrados. Se nós olharmos a questão do gênero, as mulheres negras e pardas recebem 44% dos rendimentos dos brancos. E os homens negros ganham 56,1% de rendimentos de um homem branco. Nós temos, infelizmente, essas estatísticas que não são animadoras. Segundo João Halak, analista de indicadores sociais no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, até entre quem possui nível superior completo, a população de cor ou raça branca recebe 45% a mais que a renda média da população negra ou parda com o mesmo nível de formação, disse ele. E quanto à pobreza, 14,4% são brancos, 32,9% são negros. Na extrema pobreza, 3,6% são brancos, 8,8% são negros, recebem $1,90 por dia, isto é, convertendo para hoje, 5,55
dia, R$ 166 por mês. E os que estão na pobreza recebem R$ 28 por dia, que dá uma base de R$ 840 por mês. Nós então temos de considerar o racismo. Porque se não considerarmos o racismo, nós haveremos de não fazermos a luta pela igualdade de direitos que preza a nossa Constituição. Isso não é um papo de esquerdista, isso não é um papo de um liberal que quer se fazer de bonzinho. O que nós estamos colocando aqui são realidades. Querem ver mais números? A situação de moradia das pessoas negras. 27,9% das pessoas brancas vivem em domicílios sem ao menos um serviço de saneamento, coleta de esgoto e de lixo e fornecimento de água. A proporção sobe para 44,5% entre negros e pardos. Quanto ao adensamento domiciliar excessivo, quando ocorre de mais de 3 pessoas dividirem o mesmo dormitório, a proporção é de 7% dos negros ou pardos e 3,6% dos brancos. Isto é, a população negra é o dobro. O acesso à internet, aí com pessoas de 15 a 29 anos, todos esses dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que eu retirei na data de 13 de novembro de 2019. Essas pessoas de 15 a 29 anos, 92,5% são brancas, que têm acesso à internet, e 84,3% são negras. Nós temos aí diferenças verdadeiramente gritantes. E nós não podemos nos calar, nós não podemos ficar levando a nossa vida como se isso não tivesse nenhuma importância, porque importa muito mesmo. Nós vimos aqui a discriminação no mercado de trabalho, nós vimos um pouco em relação da história, que é claro, historiadores podem falar muito mais a respeito. E nós não podemos deixar que isso passe desapercebido, porque os negros também em relação à força de trabalho, eles representam 54,9% da força de trabalho brasileira. Os brancos estão na informalidade, são cerca de 34,6%. Os negros e pardos são 47,3%. Nós temos aí muitos dados que nos mostram essas gritantes diferenças. E essas gritantes diferenças realmente nos chocam, realmente nos deixam abalados e a pensar como em um dia escutando uma palestra ao vivo, presencialmente, do antropólogo Milton Guran, onde ele colocou que por maior que se coloque, o ideal da princesa Isabel assinando a Lei Áurea, ele disse que diante da não estruturação para a vivência dessa população negra ex-escrava na sociedade brasileira, a abolição da escravatura acabou por ser o maior crime cometido
no país. Então nós temos de verdadeiramente procurar, antes de dizer que isso é modismo, antes de falar que isso é uma coisa de momento, que é uma briga política, e sim, é uma briga política, mas que não deve ser só neste momento, deve ser uma briga política intensa para muitos momentos de nossas vidas. Precisamos estar atentos para a realização da defesa da população negra, da população parda. A defesa, sim, da questão das cotas, e alguém vai argumentar ou contra-argumentar, mas é preciso que se haja igualdade, que se faça pela meritocracia, mas vamos para a realidade onde a meritocracia, em relação a todos esses números, que são números de institutos oficiais que estão, né, nos dados governamentais. Isso não é uma política de esquerda ou de direita, é um fato, é uma realidade. Por isso eu repito, não devemos nos calar e devemos sim lutar pela questão das cotas, porque como haver igualdade em relação a estes números, onde um negro que tenha curso superior, e onde historiadores colocam, sociólogos colocam, que há muitos mais médicos brancos formados, e a população negra há muitos formados em enfermagem. E nós vemos isso por conta da disparidade da distribuição de riqueza, super mal feita em nosso país. Nós precisamos estar verdadeiramente voltados a pensar melhor e a repensar melhor a história do nosso país. Afinal de contas, a história do nosso país é o que vai fundamentar o nosso futuro. É o que vai fundamentar um verdadeiro crescimento no índice de desenvolvimento social do país. Que nós possamos não desmerecer a história do negro, a sua triste história, não só em nosso país, mas no mundo. E que possamos defendê-los, porque defendendo-os, estamos defendendo a nós. Quando se fala de raça e cor aqui, se fala no sentido sócio-histórico, não biológico. E devemos vencer a partir da conscientização de toda a população, vencer o racismo, vencer esse racismo estrutural que vive em nosso país. Fiquem bem.